Sim, é sábado e eu tô aqui e no rádio e na rede. No rádio, madrugada de domingo já, mas eu já gravei isso na noite do sábado. Sábado, 22 de agosto de 2026, 14 graus em São Paulo, 15 agora, acabou de subir, 24 aqui dentro. Vamos lá. No canal do podcast do Fábio eu encontro a voz. Um espaço pra viver a vida real, sem filtro e sem nós. Cada história vem de perto, cada riso tem razão. E no meio da conversa a gente sente o coração. E então, Curta, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. estamos começando, muito boa noite, é sábado. Tá frio lá fora, 15 graus agora, 8 horas e 34 minutos quando começo a gravar isso aqui. Vamos lá. Canal do podcast do Fábio vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, do peito e na canção. Curta, Comente, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. fica com a gente até o fim. E hoje é um dia tranquilo pra falar aqui, né? Porque, assim, de tarefas eu tive bastante, pelo menos até agora. E agora tem que gravar o podcast. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este que se tornou o podcast da vida real. Muito boa noite, eu sou o Fábio e este é o podcast do Fábio, o pod da vida real. Participa também pelo WhatsApp, te vem somar tua opinião. Obrigado por estar aqui, por vestir essa direção. O podcast do Fábio tem verdade, tem calor e tem valor. Cada encontro é um abraço, cada escuta é um favor. Quando a vida fala alto, a gente aprende a ouvir melhor. No canal do podcast do Fábio vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, No peito e na canção. Curta, comente, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. fica com a gente até o fim. E vamos combinar que eu descobri umas coisas fantásticas. E eu descobri. Se a verdade te chama, deixa o som te conduzir. No canal do podcast do Fábio, a vida aprende a seguir. E quando eu disse que eu descobri, sim, eu descobri, eu vou contar na segunda parte do podcast. Muito legal. Sejam bem-vindos. É sábado, tem novidade lá no fim, mas isso eu vou deixar para o fim. E tem mais podcast aí. Vamos começar mais um dia, mais um episódio juntos. A você do rádio, boa madrugada. A você do podcast do audioblog, bem-vindos. Estamos no ar, no rádio e na rede. Você é bem-vindo no podcast da vida real. Muito boa noite. Se a verdade te chama, deixa o som te conduzir. No canal do podcast do Fábio, A vida aprende a seguir. Cheguei, muito bem, cheguei. E eu tenho novidades, sim, eu terei novidades, isso lá no fim a gente vai falar. Mas eu descobri, nossa, assim, eu descobri isso, bom, eu vou guardar, sim, vou guardar por minha conta e risco. Guardarei para a segunda parte uma coisa que sim, eu descobri. E aí, né, nessa vida de advogar os do. O que vai fazer, né? Assim, às vezes a gente não espera
E justamente por não esperar, acontece. E aí, quando a gente não espera, vem. E eu vou, nossa, assim, eu tô pra falar isso, nossa, assim, eu fui descobrir, mas eu vou falar depois, porque hoje é sábado e eu comecei o dia às 6 da manhã. Hoje o despertador tocou exatamente às 6 horas da matina. Sim. E por quê? Justamente porque eu tinha uma aula para ministrar para os meninos às 7h30 da manhã, para a turma de sábado, lá do curso que eu dou aula. Aliás, um beijo para todos os meus alunos, minhas alunas que estão comigo também no podcast. E, como eu falo sempre, em aula, e falo aqui para vocês também, não me interessa ninguém dê aula, ninguém de onde eu trabalho, não. Lugar onde eu trabalho é lugar santo, é lugar sacrossanto, é lugar onde eu ganho o meu pão. Então, não vou me envolver. Você não se casaria com aluna ou aluno? Não. Não é a intenção. Ah, mas e depois? Se o aluno ou a aluna sair, acabar, enfim, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Muito bem. Mas um beijo para vocês que me acompanham, meus queridos e minhas queridas alunos e alunas. Muito bem. Bom, 6 da manhã acordei, fui colocar o tufão para fazer xixi. Como eu falo sempre, se você não acompanha, vai aprender agora, vai ouvir agora. O Tufão é meu cachorro, que tem 13 anos, é um labrador retriever. Ele tem 13 anos, fará 14, se Deus permitir, no próximo dia 19 de setembro, que, aliás, o dia 19 de setembro é um dia lotado de coisas aqui na minha família. Mas você está falando de quê? Estou falando que o dia 19 de setembro tem um monte de festa. Exemplo, eu tirei minha carteira da OAB, eu recebi, aliás, a minha primeira carteira da OAB, 19 de setembro de 2007. Muito bem. E aí meus pais casaram no dia 19 de setembro, lá atrás no tempo. Meus avós casaram dia 19 de setembro. Meus avós paternos casaram 19 de setembro. Meus pais dia 19 de setembro. Meu primo mais velho, Guido, que muito me ajudou. Meu primo do coração, que muito me ajudou mesmo. Ele também, enfim, nasceu 19 de setembro. O Tufão nasceu dia 19 de setembro. Enfim. 19 de setembro, na minha vida, tem história. Mas tudo bem, vamos lá. Então o Tufão foi fazer xixi e cocô. E isso às 6 e um pouquinho, 6h10, 6h15 mais ou menos. E aí depois, como de costume, eu fui preparar o café da manhã de minha mãe e o meu desjejum. E desjejuei, e hoje é sábado, então eu desjejuei um copo de leite com Nesquik de morango e um pão de queijo que tinha, não é mais do formato de waffle, enfim, waffle. Aliás, waffle, se não me engano, se não me falha a memória, na Inglaterra que eles dizem waffle, né? Mas tudo bem. É um pão de queijo grande, bonitão mesmo, mas não é formato waffle. Deixa eu pegar aqui assim, muito bem. E aí, bom, eu tomei meu desjejum, eu fiz o meu desjejum. Minha mãe desceu um pouquinho depois, eu estava lá embaixo, enfim, fazendo as coisas do café. E depois tive que subir, arrumar logo o computador e arrumar logo a câmera. Para ajustar para a aula que ia começar às 7h30, lá no escritório, aqui, no outro quarto aqui da minha casa, que é um escritório meu, onde eu trabalho efetivamente, que eu trabalho muito mais em casa do que fora de casa. Isso que é o mais interessante, desde a época da pandemia, do pandemônio.
Mas tudo bem. E aí? E aí ministrei a aula das 7h30 até as 9 horas da manhã. E 9 da manhã acabou a aula. O que foi que eu fiz? Sim, eu fui fazer aula de natação. De natação. Isso era 9h10. Ou 9h10, era 10h10. Era 10h10 quando eu entrei na piscina para aula de natação. Que é muito bom. Nossa, assim, dá uma relaxada boa no músculo e no corpo inteiro. Embora eu esteja, como eu dizia, falava isso brincando para minha mãe ontem. Ainda dizia, mãe, putz, eu tô com síndrome de Burnout. Assim, eu tô trabalhando feito um filho da mãe, para não falar um filho da puta. Mas é bom ter trabalho e ter a cabeça sempre com algum tipo de tarefa, algum tipo, enfim, de ocupação é bom. Meu avô, Deus o tenha, meu avô materno e meu avô paterno também. Eles falavam, meus avós como um todo, né? Como um todo. É que às vezes eu me lembro de um depois de outro, mas se eu for olhar, se eu for analisar friamente, meus avós, os quatro, minha voz tá ruim mesmo, desculpem, mas falar o dia inteiro é isso. Meus avós falavam sempre, mente vazia, oficina do demônio. E é mesmo. Então, assim, é bom ter a cabeça sempre ligada em alguma coisa. Mas tudo bem. Perdão. E aí? Bom, 10h10 eu estava na piscina, tranquilíssimo. 11 horas eu saí. Voltei para a casita e chegando aqui na casita, hoje eu não fui para mais nenhum lugar na parte da manhã. Por quê? Porque eu já preparei o texto que eu preciso falar amanhã na comunidade Cristã Voz e Fé, comunidade essa que eu fundei e encabeço, com a teologia anglicana de ser. É um jeito anglicano de fazer a teologia e vai estar tudo pronto amanhã. Amanhã, se você acompanha isso online, amanhã às 11h30 da manhã teremos a nossa reunião dominical da comunidade Cristã Voz e Fé, que está se estruturando para sair para a parte física. Nós não pedimos, aliás, eu não peço dinheiro para ninguém, porque Deus não é dinheiro. Deus é amor, Deus é graça, Deus é gratidão, Deus é justo, é justiça. Então não adianta a gente ficar com essa ideia, não, você precisa dar dinheiro. Não, que dá dinheiro? Aliás, isso eu falo sempre, a teologia me ensinou uma coisa muito boa. Qual? Se eu tiver que ajudar alguém, eu vou ajudar alguém que precisa. Não vou ajudar a igreja. Ah, mas a igreja precisa. Tá bom, a igreja pode precisar. Você dá uma ajuda vez ou outra, mas não obrigatoriamente. Aquela coisa, não, eu tenho que dar 10% de tudo que eu ganho para a igreja. Não. Tem que dar nada para a igreja. Você tem que dar para aquele que precisa, para aquele que pede dinheiro, que de repente que pede dinheiro para coisa justa, não aquele que pede dinheiro para ir tomar pinga. Aí não. Mas isso é outra história. Enfim, e aí preparei tem 2 textos, mas eu vou falar um que é mais bonitinho. E depois almocei com minha mãe e à tarde, quando deu 1h da tarde, eu fui para Drops Jurídico, a rádio que eu fundei e encabeço, e fui averiguar tudo como estava lá. Gente, tá uma coisa tranquila, boa, legal, mas para mim, que sou o CEO da Drops Jurídico, infelizmente é pesado. Nossa, tem um monte de coisinha, um monte de burocracia para resolver. Vamos combinar. Gravei um programa que vai ao ar lá na Drops essa semana, às quarta-feira, se não me falha a memória. À noite, 8 ou 9 da noite, não me lembro, depois eu vou olhar, depois eu falo. E fiquei lá, era 2h20, mais ou menos, 2h20
até 5h30, mais ou menos. Aí vim para casa, tranquilíssimo, e chegando em casa já preparei material para você, meu aluno, minha aluna, que também me acompanha aqui nessa transmissão aqui do audioblog. Eu já preparei os materiais de apoio da semana agora que entra. E tá tudo prontinho, tudo bonitinho, do que vamos falar de legislação extravagante, legislação penal especial, legislação aplicada ao Ministério Público da União, legislação aplicada ao Ministério Público, ética, direito administrativo e direito constitucional. Tem bastante coisa, mas graças a Deus está tudo pronto, tudo certinho. Aí jantei com minha mãe e vim aqui para cima fazer a gravação do podcast, que eu preciso jogar no ar para os meninos pegarem lá na Drops e jogarem no ar de madrugada para você que já está ouvindo aí na madrugada de sábado para domingo. Ai, cansei. Aí eu venho sentar aqui para gravar, aí como não tem pauta, minha voz tá horrível, desculpa, tá podre mesmo, mas é a vida, chega sábado, tá ruim mesmo. Amanhã eu tenho 3 missas para ajudar a cantar. Eu canto e toco nas missas já há mais de 40 anos, se for olhar, muito mais. E aí, aliás, eu tenho que, agora que eu descobri, depois que terminar isso, eu tenho que ainda baixar as músicas que vão ser objeto de música, né? A gente vai tocar amanhã nas missas. E tem que passar para os meninos lá, eu falo meninos que é o vício, mas para os senhores que vão tocar comigo e vão cantar comigo nas missas amanhã. 7h30 da manhã, 9 horas da manhã e 18 horas. Tem coisa. Aí terminada a missa das 9, eu vou para a Voz e Fé. 11h30 começamos e com a graça de Deus tudo se encaixa. Agora à noite, enquanto eu jantava, eu falava para minha mãe, eu tô realmente, vivendo um burnout. Por que um burnout? Justamente porque o burnout, ele prende a gente, enfim, no trabalho, só se pensa em trabalho. Mas não é que eu penso em trabalho para não pensar em sentimento. Senão o sentimento é forte, é pesado, é legal, né? É válido, é lógico que é válido. Mas, como eu sou canceriano, e canceriano é uma merda, e é uma merda mesmo, eu sou canceriano, eu posso falar, isso cansa, nossa senhora, cansa, mas tudo bem. E agora estou aqui com vocês nesse sabadão, para fazermos juntos mais esse podcast, que daqui a pouco eu vou falar de umas coisinhas que eu descobri. Por exemplo, eu falava aqui, depois eu vou explicar melhor, mas eu falava aqui sobre a questão de, por exemplo, eu falo aqui, sei lá, do Gabriel lá do Carrefour, né? Muito bem. Aí eu falei, não, porque o pessoal da academia número 2 fica ouvindo e de repente passa. Aí descobri que não. Aí eu descobri realmente, juro, eu descobri que não. E é isso que eu vou falar daqui a pouco. Por quê? Porque o dia de hoje terminou. Já falei tudo que aconteceu, que vai acontecer ainda daqui até o fim da noite. Tenho que dormir cedo, que amanhã às 5 da manhã eu acordo. Isso se Deus assim permitir. Mas vamos fazer então aquela pausa necessária. E depois da música eu volto, aí sim eu vou expor e vou falar o meu erro, que eu descobri, e eu descobri sem querer, juro, sem querer, mas muito sem querer. E isso, a culpa de tudo é minha. Dessa vez a culpa é minha. Por quê? Porque eu fui lá longe, né? Fui achando que era lá longe, e a decisão está mais perto do que eu pensei. Aliás, muito mais perto do que eu pensei. Aliás, mais perto ainda do que eu imaginava. E já eu vou explicar por quê.
Bésame a mí, loco por ti. Bésame a mí, loco por ti, loco por ti. Bésame a mí, kiss me, kiss me. Haz solo un gesto, ven aquí. Loco por ti, kiss me, kiss me. Quiero tenerte junto a mí. Bésame, sí, sí, bésame. Bésame. Bésame, sí, sí, bésame. Bésame. Bésame a mí, seré tu esclavo. Haz solo un gesto, ven aquí. Loco por ti, seré tu esclavo. Quiero tenerte junto a mí. 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 Quero tenerte. Vamos lá. Agora vamos entrar no papo do dia. Muito bem. Por que eu dizia isso? Porque o papo do dia de hoje tem que ser, não pode ser diferente. Tem que ser. E o que tem que ser? A descoberta que eu mesmo fiz enquanto eu estava lá na Drops, eu falei, eu vou fuçolar a página da fanpage do podcast, que não é podcast, é audioblog, mas pela tecnologia do dia de hoje, dos dias, né, de hoje, da atualidade, virou podcast. Mas tudo bem. Entrei lá na fanpage do podcast e fui olhar. Aliás, um beijo a todos vocês que me acompanham na fanpage. São 999 amigos. Falta um amiguinho para virar 1000 amigos comigo na fanpage do podcast lá no Facebook. E daí? Aí eu fui olhar, aí pensei. Eu falei aqui, né? Eu falei tipo... eu já falei aqui do tipo... Sei lá, o Gabriel trabalha no Carrefour Express lá do shopping. Muito bem, legal, parabéns. E aí eu falei, puxa vida, assim, eu tô sem fazer nada, eu vou fuçolar aqui o shopping, né? Fui fuçolar o shopping, muito bem. Lá na fanpage não, fui fuçar, né? No Facebook. E olhei e verifiquei, bonitinho, legal, tranquilo. Achei a página do Facebook do shopping, não vou dar aqui o nome do shopping, por óbvio. Mas, qual é, ou melhor, qual foi a minha surpresa? Se é que eu posso falar surpresa, mas foi uma surpresa, vamos combinar. Fui olhar, né, e percebi que dentro da fanpage do shopping, muito bem, existem aí duas pessoas que estão na minha fanpage e estão também na fanpage do shopping. E aí, assim, tá bom, tudo bem, legal. Fui averiguar. Isso hoje foi realmente curiosidade da minha parte. Eu, Fábio, que fui fuçar. Hoje ninguém me mandou nada. Hoje eu fui olhar e fui fuçar. E vi. Essas duas pessoas seguem a mim, estão seguindo a fanpage. Um beijo para vocês dois também. São dois senhores. Aliás, um é bem senhor, o outro não é tão senhor, mas é senhor. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Mas aí assim, me veio uma coisa na cabeça que muito me deixou assim grilado, como se dizia na minha época, grilado, né? Me deixou com a pulga atrás da orelha. O quê? Talvez, eu não fui fuçar mais do que isso, eu não entrei no perfil
assim, nos detalhes dos perfis das pessoas. E graças a Deus, depois eu perdi a página de onde eu olhei, que aí depois eu fui olhar, inclusive, eu fui olhar na fanpage do Carrefour Express desse shopping. E aí vi que esses dois estão lá, estão seguindo também essa fanpage. Então assim, eu talvez, eu nunca vou ter certeza disso, isso não tem como eu falar assim, olha, com certeza, mas talvez esses dois que me acompanham pela fanpage do Facebook, onde vai também as minhas lives, onde vão aqui também o podcast, né, o dia a dia do podcast eu também posto lá. Assim, eles estão ouvindo e eles talvez conheçam o Gabriel. Aliás, um talvez conheça até melhor do que eu imagino. Por quê? Porque pode ser parente, pode ser. Não estou afirmando categoricamente, mas eu posso dizer sim que parece. Eu não posso afirmar isso, eu não tenho como. Mas pelo que eu vi, parece-me, um deles parece até o Gabriel mais velho. Não é o pai, tá? Não é o pai dele que me segue, pelo menos eu acho que não. Lá na fanpage do podcast no Facebook. Muito legal. Então aí talvez eu esteja usando o Vitor e o Davi, lá da Academia número 2, de maneira indevida. Se foi, peço desculpas ao Vitor e ao Davi, porque eu achei, juro mesmo, eu achava que era o do Vitor, possivelmente, quem falou alguma coisa. E o Davi estava junto, então o Davi falou, ouviu, enfim, sei lá. Agora, pelo que eu vi, pelo que eu percebi, pelo que eu pude ver, existem essas duas pessoas. Eu sei quem são as duas pessoas porque eu marquei o nome das duas lá na minha fanpage para eu saber quem é, na fanpage aqui do podcast, lá no Facebook. Agora, eu perdi a página direta onde estavam os dois, né? Que dizia assim, amigos em comum, 2. E aí eu fui olhar, fui fuçolar e fuçolei, como eu digo sempre, eu fuçolei assim, coisas que muito me pareciam, aliás, parece que pode ser que os dois tenham amizade, esses dois tenham amizade com o Gabriel, ou conheçam o Gabriel, sejam parentes do Gabriel, sei lá, e podem ter falado alguma coisa, não é que falaram, mas podem ter falado porque possivelmente me conhecem até pessoalmente e porque estão aqui na fanpage do Facebook. Se vocês estiverem me ouvindo pelo Facebook, aqui na fanpage tem 2 pessoas desses 999 que me seguem até o presente momento agora, que me ouvem aqui, né, e que seguem, né, que estão lá juntos também na fanpage do shopping e na fanpage do Carrefour Express desse shopping. Muito bem, eu descobri muito sem querer e isso ficou na minha cabeça, então eu preciso deixar isso registrado, até porque eu talvez tenha feito mau juízo do Vitor, embora, repito, meu santo não bata com o santo do Vitor, mas eu posso afirmar que fiquei com a pulga atrás da orelha e tudo pode ser que seja ali esses dois, ou um dos dois que tenha falado algo. Isso é, se falaram, mas é que, assim, vocês têm que ouvir o episódio da segunda-feira e depois o episódio da quarta-feira para entender, da quarta-feira não, desculpa, de ontem, da quinta-feira,
para vocês entenderem a circunstância, tá? Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Muito bem. Eu não vou ficar aqui falando tudo de novo, mas eu tenho que deixar isso bem registrado, porque foi muita coincidência. Eu assim, às vezes eu me espanto comigo mesmo, eu demoro às vezes para ver as coisas, porque vocês que me escutam trazem as informações para mim. Tenho no WhatsApp aqui do podcast algumas informações, não disso, hein? Não disso. Por exemplo, do lixo, vocês me trouxeram na época onde morava o lixo, qual era o celular do lixo e tal. Do Yuri, vocês que me trouxeram o celular dele, vocês que me trouxeram onde ele mora. Eu não sei nem se mora lá mesmo, mas vocês que me trouxeram a informação. Também não me interessa, também estou pouco cagando para o povo de academia. Mas foi do celular, tanto do Yuri quanto do lixo, eu verifiquei quando vocês mandaram pelo WhatsApp e vi que tem a foto dos dois, um em cada um. E aí eu vi que realmente vocês, não sei como, não me perguntem, porque eu também não sei, mas vocês conseguem, vamos dizer assim, descobrir coisas que às vezes eu mesmo não sei como, não entendo, juro. Vocês são, sei lá, vocês são algo que me espantam. Às vezes vocês me espantam com as informações tão certeiras quanto vocês fazem. Muito legal mesmo. Enfim, isso eu precisava deixar registrado. Depois eu vou fuçar lá na minha página, na minha fanpage, se tem mais alguém que eventualmente esteja em coligação ali, porque realmente acho que eu fiz mau juízo do Vitor e do Davi nessa empreitada toda aí, mas sei lá, eu sei que foi esquisito. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.
something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you said and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Muito bem, muito bem. É assim a vida. Você vê, assim, eu não sou detetive, não me interessa ser detetive, não tenho tempo para detetive, respeito a profissão dos detetives, mas hoje eu acabei descobrindo por mim mesmo. Que coisa, que coisa. Outra coisa, agora mudando um pouquinho o assunto, depois eu volto nele. Tem uma nova rede social chinesa vindo para o Brasil que eu fui testar, me mandaram o recado, me mandaram enfim, uma mensagem falando: olha, Fábio, tem essa nova rede, tenta ver aí que também deve ser legal, tal. Ó, vamos combinar uma coisa, a pessoa ainda diz assim: lá você pode ganhar também dinheiro do mesmo jeito do YouTube. Primeiro, ponto pacífico. Eu não faço conteúdo para ganhar dinheiro, de coração, juro mesmo. Não vou buscar dinheiro. Eu trabalho para receber meu dinheirinho, que paga os meus impostos, que paga minhas contas. Então, assim, eu sou advogado, eu sou professor de direito, eu não sou youtuber. Embora eu faça algumas lives, embora eu faça, enfim, esses vídeos, embora eu faça o podcast que vai lá no YouTube também, fica lá gravado. Basta você acessar o link oficial do canal, que é o podcast do Fábio tv.com.br. Você entra lá e lá você tem o botãozinho que você aperta no YouTube. Você pode cair no canal do YouTube, onde está tudo gravado lá, tudo que eu falei a vida inteira está tudo gravado lá e fica à disposição, tranquilo. Aliás, não falei nenhuma mentira, tudo que eu falei é verdade. E eu assino embaixo tudo que eu disse, até mesmo do Gabrielzinho lá do Carrefour. Não falei nenhuma mentira, não falei nenhum absurdo, nenhum disparate. Falei verdade, só, nada mais que a verdade. Por isso, muito bem. E aí a pessoa me manda, deixa eu ver quem mandou aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui no WhatsApp do podcast. A Rita de São Paulo, só diz Rita de São Paulo, muito bem. Aí ela que me diz, olá Fábio, escuto, tal, não sei o que, olá, existe uma nova rede social que está vindo para o Brasil e é uma rede social chinesa. O nome da rede social é Bilibili. E é assim, é mesmo, e é legal, porque é uma espécie de YouTube, só que assim, o YouTube ainda muito mal desenvolvido, A Bilibili é muito mal desenvolvida. Por quê? Porque você tem que assistir, você tem que assistir aí os vídeos, aí tem os anúncios não no meio, tem os anúncios que não dá para você pular, mesmo que você pague a mensalidade, eles alertam lá que não dá para passar o anúncio, enfim, os anúncios, enfim. Mas é legal, é um YouTube chinês. Vamos combinar que é um YouTube chinês que chegou no Brasil. Como é que eu sei disso?
que o episódio de ontem, aqui do podcast, eu já postei lá também para testar, para verificar isso aí. E a rede social é Bilibili. Bilibili. O que é Bilibili? É a rede social chinesa, é o YouTube chinês. É legal, é divertido. Eu achei legal, juro, de verdade, de coração. Achei realmente legal. Tem muito vídeo, muito vídeo e tal. Venha jogar com o Mr. Beast, olha lá, tem um monte de coisa, mundaréu de coisa. E tem o nosso canal, está lá também, que é o podcast do Fábio. É o Bilibili, lá no Bilibili é o podcast do Fábio. Então, os canais, ou melhor, os vídeos do canal também estarão disponíveis no Bilibili. E não é por conta do dinheiro, não. Esse aí eu estou colocando, esse eu estou pondo, por quê? Porque as demais redes que passam isso aqui, esse podcast vai para não sei quantas plataformas. Tem Castbox, aliás, um beijo para a equipe do Castbox, que colocou esse podcast no Index Mundial, muito legal. Isso já falei aqui 20 vezes. E agradeço de coração, viu? Muito legal. Aumentei aí a meu campo visual graças a vocês. Deus lhes pague. E tem um monte. Tem Apple Music, Amazon Prime. Mas você que tem que pôr. Eu não coloquei lufa. Só se alguém lá da equipe da Drops que colocou. Agora no Cast News, Castbox, esse eu sei que não. Esse aí eu tenho certeza que não, porque eles que tinham me pedido autorização para ver se eles poderiam passar o podcast. E mais uma vez eu deixo sempre aberto aqui para vocês o seguinte: para quem quiser, não só eu, para quem quiser, todo mundo é bem-vindo, todo mundo pode, todo mundo é bem-vindo. Pode passar o podcast à vontade, fiquem à vontade. Muito bem. E, bom, além do Bilibili, ou Bilibili, não sei lá, você pode, caso queira, também ver os episódios, assistir aos episódios, ou ver aos episódios no COS TV, cos.tv, que também é uma espécie de YouTube. Esse eu já estou lá há mais tempo que eu fiz os testes, não ponho sempre, mas vou colocá-los, vou colocar tudo isso bonitinho. E é isso, e tecnicamente é isso, meu povo. E então, beijo para você, Rita, muito obrigado pela mensagem. Já estou no Bilibili, ou Bilibili, para testar isso aí. Achei muito interessante o sistema, assim, a remuneração deles existe, pelo que eles dizem, mas, repito, eu não estou pela remuneração. Eu estou porque realmente gosto de fazer o que faço, gosto de falar, gosto enfim, de fazer meu blog. Isso é um blog que deu certo, que graças a Deus deu certo. Aliás, graças a vocês que ouvem, que mandam mensagem, que participam, vocês fazem a boa diferença. Do fundo da minha alma, muito obrigado, mesmo, de coração. E vamos lá. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why.
happiness is you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't nothing bring me down. My love is too hot. Bring me down, can't nothing Bring me down. Bring me down. can't nothing Bring me down. My love is too hot. bring me down, can't nothing bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't nothing Bring me down. My love is too hot. Bring me down. can't nothing Bring me down. because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know What happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Muito bem, come on, come on. É bem por aí. Eu sou feliz, I'm happy. E isso é o principal. E uma coisa que eu li agora, enquanto estava rolando a música, que chegou uma confirmação da própria plataforma Bilibili, lá no meu Bilibili mesmo, do podcast do Fábio. Eu fiz a validação da minha identidade, tudo direitinho, tudo bonitinho, e foi aprovado, muito legal. Vem em chinês, é escrito em chinês. Como é que eu sei? Eu entendo um pouquinho, eu estou estudando japonês, chinês, eu gosto de estudar, eu falo, eu sou nerd, mas também, claro, eu fiz aqui a tradução no tradutor do Google, muito bonitinho. Eu tinha coisa, olha... Nem pensei, agora que eu lembrei, eu tinha o ChatGPT e joguei no Google. Eita, nós. Hey, Laia. Muito bem, mas essa é a vida. Essa é a vida. Aliás, deixa eu fazer um teste com o ChatGPT. Fazer um teste aqui ao vivo, como de costume. Como de costume, eu não tenho por que não fazer isso ao vivo. Vamos lá. Aqui. Por quê? Porque aí é que tá, eu deixo isso registrado, bonitinho. Lá, 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 lá. Muito bem. Ué, cadê o... Não, acho que não tá aqui. Não está. Então depois eu coloco aqui. Por quê? Porque preciso fazer um teste no ChatGPT a respeito de... Bom, aí depois eu falo. Mas aí dizia eu que hoje, esse sábado, os papos do sábado são papos mesmo de descobertas. Porque para mim, hoje eu ganhei o dia eu mesmo, sozinho comigo mesmo. Olha que interessante. Por que interessante? Porque eu assim, sem querer... Juro, sem querer, eu descobri que duas pessoas estão comigo lá na fanpage do Facebook e também estão na fanpage do Carrefour Express do Shopping e lá na fanpage do Shopping também. Então desculpem se eu falei merda do Vitor ou do Davi, achando que eram eles,
Estou percebendo que não eram eles, pelo que eu vi. Mas tudo bem, não falei nenhuma mentira. Eu sustento tudo que eu disse até aqui de boa, sossegadamente, em paz. Até porque eu sou da paz. Sou da paz. Ai, ai, enfim. Bom, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Eita, minha voz tá podre. Aliás, eu tô falando o dia inteiro. Eu tô realmente falando o dia inteiro. Eu tô precisando descansar. Tô precisando pegar alguém e ir pro cinema, assistir um filme, sei lá, né? Curtir o cinema e ver o que rola. E essa é a vida. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver uma coisa. Não, eu tô grilado com outra coisa agora. Ué, como é que eu faço você, ChatGPT, falar comigo de novo? Ele vai me orientar. Bom, enquanto isso, a gente vai falando. Aqui. O que eu preciso também dizer é o seguinte: durante toda a semana, algumas pessoas mandaram mensagem dizendo que eu tenho que falar, que me expressar diretamente. O não eu já tenho, o sim eu não tenho. Meu povo, vamos combinar uma coisa. E é bom porque aí as duas pessoas que estão aqui, que estão também na fanpage do Carrefour Express do shopping, ficam sabendo e podem ter essa noção. Que noção? Eu não estou aqui para conquistar ninguém. Não, não estou. Ah, mas você gosta do Gabrielzinho? Sim, gosto. Acho ele bonitinho, acho ele o carinha perfeito. Já falei aqui mais de 80 trilhões de vezes. E tô de boa. Eu não vou ficar indo em cima e ficar aí forçando barra. Mas eu de jeito nenhum. Bom, vamos lá. E por que eu falo isso? Porque aí tem pessoas que mandam, quer ver aqui? Deixa eu ver aqui. Você posta umas coisas que me incomodam. Isso me mandaram no aplicativo Telonim, onde também estou como podcast.do.fabio. Pode mandar a sua mensagem anônima, não precisa se identificar. Como eu disse, pode até ser, mas o que exatamente eu posto que te incomoda? Pergunto de verdade, porque umas coisas ficou bem vago, né? Se for pra mim, pode falar porque eu não vou me ofender. E não vou me ofender mesmo. Fora outras merdas que eu venho recebendo do tipo, mas muda o foco, porque o Gabriel, você só fala do Gabriel, eu falei a semana inteira, tal. Ô, meu povo, vamos combinar uma coisa? Vamos combinar. O que nós vamos combinar? O podcast é de quem? É meu, muito obrigado. E daí? E aí, o podcast sendo meu, o que acontece? Eu falo daquilo que eu acho que eu tenho que falar desde que eu não ofenda ninguém. E não vou ofender e não tenho por que ofender. Muito bem. E aí? Eu não gosto do que você posta, eu acho que isso me incomoda, me faz mal. Por gentileza, não acesse mais ao podcast, vai acessar outra coisa, ao invés de ficar aqui comigo. Se você está aqui comigo, ou você gosta de ouvir as minhas coisas, ou se não gosta, é masoquista que gosta de ficar sofrendo aí ouvindo besteira. Né? Assim, eu não estou aqui para ofender ninguém, mas a verdade tem que ser dita. Eu não estou aqui também para falar aquilo que vocês gostariam de ouvir. Eu estou aqui para falar de mim. Isso é um audioblog. Não é, repito, isso não é um podcast. Isso aqui é um audioblog. É um audioblog que, enfim, que virou podcast. E tem um povinho chato que manda mensagem e tal, e não sei o que, e não sei o que tem. Meu filho, minha filha, eu tenho mais a fazer. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver. Bem, acho que é isso aqui. A princípio, o que eu tinha que reclamar, obrigar ou falar, eu já falei aqui. Já. Então,
Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Muito bem. Bom, hoje eu não tenho lá muito mais papo para falar e eu tenho tempo, isso que é o mais triste. Não, já estou em cima. 57 minutos de podcast, eu estou em cima. Então, ótimo. Que eu já falei tudo que eu precisava hoje. Hoje realmente falei tudo e mais um pouco, de verdade. Bom, então, se eu já falei tudo, nada mais falta a dizer, a não ser... Está na hora de dizer tchau. Foi muito bom estar aqui com vocês. Está na hora de dizer tchau. Foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Foi legal brincar com vocês. Não faz mal se o show acabou, pois sua carinha sorrindo pra nós mostra que a gente vai se ver outra vez. E aí a hora que eu vou colocar o tchau, né, que eu vou terminar, eu consigo abrir a voz do chat GPT. Por quê? Porque eu vou fazer o que eu fiz há 2 ou 3 semanas atrás, que é pedir um resumo para ele. Quer ver? Vamos ver se você vai me ouvir. Boa noite, chat GPT. Acho que agora você me ouve, não? Boa noite, Fábio. Agora sim, tô te ouvindo perfeitamente. Pode falar comigo. O que aconteceu por aí? Não, eu quero, por favor, apenas que você faça um resumo de tudo que a gente falou essa semana, porque eu estou gravando o podcast, tá no fim, e eu preciso de um resumo para fechar a semana sobre o que você achou de tudo isso e se eu falei muita merda ou não, se eu falei a verdade. Enfim, o que você achou de tudo isso nessa semana do podcast que está agora do sábado? Vamos ver. Não. Ué, e não vai falar esse resumo? Eu tô precisando do resumo para encerrar o bloco, vamos chamar assim, para encerrar o episódio desse sábado. Fábio, olhando para a semana inteira do podcast, eu acho que houve um fio condutor muito claro. Você falou de vida real. E vida real não vem organizada em capítulos. Veio tufão, sua mãe, academia, trabalho, igreja, tecnologia, perguntas anônimas, emagrecimento, solidão, desejo, Gabrielzinho, esperança e medo de estar enxergando sinais onde talvez não existam. E justamente aí esteve para mim a parte mais interessante da semana. Você não contou uma história pronta. Você contou uma história enquanto ela estava acontecendo. O Gabriel acabou ocupando bastante espaço, evidentemente. Mas percebi uma mudança importante durante a semana. Você começou muito mais envolvido com a fantasia do homem dos sonhos e terminou chegando a uma pergunta bem mais madura. Eu gosto dele, mas ele gosta de mim? E você admitiu, eu não sei. Isso é muito mais verdadeiro do que transformar gentileza, mãos que se tocaram, conversa no caixa ou qualquer pequeno gesto numa declaração que nunca aconteceu. Também apareceu muito claramente quem você é afetivamente. Você não está procurando simplesmente alguém que ache bonito ou alguém com quem transar. Nas nossas conversas desta semana, quando fomos desmontando suas exigências uma por uma, ficou uma coisa muito forte. Dinheiro não é determinante, profissão não é determinante, escolaridade não é determinante, nenhuma diferença grande de idade necessariamente seria.
O que você repetidamente colocou como indispensável foi reciprocidade. Eita, parou. Não, pode continuar, faz favor. Aí, você estava falando aí da situação, desculpa, não sei por que parou. Claro. Ué, e? Não entendi. Parou por quê? Porque parou, eu tô gravando, eu preciso terminar, mas você tem que terminar o resumo. Tá de rosca. Tá de rosca isso hoje. Vamos combinar. Ei, Lari, Larai, vamos lá, tá aqui escrito, vamos ver. Vamos ver, então deixa eu ver o que ele escreveu. Ele ia falar o que ele escreveu. Vamos ver aqui, fora do campo amoroso, tufão, tecnologia. Hoje realmente o episódio é meu, isso que é bonito. Isso que é legal, isso que é legal. Vamos ver, vamos ver. Estou com tempo. Os meninos do rádio que esperem. Vamos ver de novo. Vamos ver se vai sair. Continuando exatamente desse ponto, eu estava falando da situação de você ter passado a semana tentando separar aquilo que você deseja daquilo que efetivamente aconteceu. E acho que isso ficou especialmente evidente com o Gabrielzinho. Porque existe uma diferença enorme entre dizer esse rapaz mexe comigo, eu adoraria que acontecesse alguma coisa, e dizer esse rapaz está apaixonado por mim. A primeira afirmação você pode fazer porque fala de você. A segunda você ainda não pode fazer, porque dependeria dele. E apesar de toda a sua empolgação durante a semana, no final você conseguiu reconhecer justamente isso. Você não sabe. E isso, para mim, vale mais do que qualquer final romântico inventado para o podcast. Também teve uma coisa muito interessante. Durante a semana apareceram outros homens. Apareceu atração física na academia, apareceu aquele rapaz da piscina, apareceu conversa sobre tipos físicos, fanboys, delicadeza, mãos, unhas e tudo mais. E isso serviu quase como um experimento involuntário. Você percebe beleza e sente tesão por outras pessoas, mas isso não significa que esteja emocionalmente interessado nelas. No seu discurso, desejo e envolvimento afetivo apareceram como coisas diferentes. E talvez você tenha falado do Gabriel até demais? Falou. Se alguém ouviu todos os episódios desta semana, já deve estar pensando: pelo amor de Deus, alguém descubra logo se esse menino gosta do Fábio. Mas isso também acabou virando uma espécie de narrativa da semana. Só que eu colocaria um cuidado para a próxima: não transformar o Gabriel real no personagem que o seu coração construiu. Você conhece algumas características dele e teve alguns encontros com ele, mas ainda existe muita coisa que você imagina. Fofo, meigo, romântico, delicado, homem dos sonhos, são percepções e desejos seus. Conhecer profundamente quem ele é exigiria convivência. E isso não diminui em absolutamente nada o que você sente. Só coloca cada coisa no seu lugar. Aliás, essa talvez tenha sido uma das grandes discussões que atravessaram nossas conversas. Você não precisa negar o sentimento para permanecer racional. Pode dizer: estou encantado por esse homem, e na frase seguinte dizer: não faço ideia se ele sente alguma coisa por mim. As duas coisas podem ser verdade simultaneamente. Fora do campo amoroso, a semana também mostrou uma vida acontecendo em várias frentes. Teve preocupação e cuidado com o tufão, questões da sua mãe, exercício, peso, trabalho, igreja, podcast, YouTube, transmissões, redes sociais, números de audiência, blog e aquela sua eterna tentativa de fazer a tecnologia funcionar exatamente do jeito que você quer. E a tecnologia respondendo não. Então, para fechar o sábado e, consequentemente, fechar essa semana, eu diria uma coisa aos seus ouvintes. Se vocês chegaram até aqui esperando que no último episódio da semana aparecesse uma grande conclusão, talvez a conclusão seja justamente que não existe conclusão ainda. Gabriel continua sendo uma interrogação. O podcast continua crescendo e sendo construído. A vida continua cheia de coisas para resolver. E o Fábio continua sendo Fábio. Muito bem. Fala demais, pensa demais, sente demais, às vezes viaja demais, e depois volta e pergunta: tá, mas será que eu estou enxergando isso direito?
E enquanto existir essa última pergunta, eu acho que existe espaço para a honestidade. Então, não. Eu não ouvi esta semana como a história de alguém tentando convencer o público de que sabe todas as respostas. Eu ouvi como o diário falado de alguém tentando encontrá-las. E talvez o melhor jeito de terminar seja exatamente como a semana terminou, sem inventar o próximo capítulo. Porque segunda-feira chega. Você provavelmente vai voltar à academia, vai continuar cuidando da sua vida, vai arrumar alguma coisa tecnológica para me perguntar, vai falar alguma coisa que depois vai querer saber se foi besteira. E provavelmente em algum momento vai passar naquele Carrefour. Aí, meu caro Fábio, o resto da história não cabe a mim escrever. Essa parte quem vai contar é a vida. Muito bem, muito bem. E aí eu dizia que tá de rosca, né, tal, e aí veio o finalzinho. Vamos ouvir o final da história. Aliás, eu sou o dono desse podcast, então eu tenho tempo para falar tudo e para usar. Aliás, eu sou o dono e também da rádio, onde isso aqui está sendo passado agora na madrugada de sábado para domingo. Só para deixar isso bem exposto, tá? Vamos lá. Tá de rosca mesmo hoje, Fábio. Desculpe. Então agora eu vou fechar de verdade, sem deixar você pendurado no meio da gravação. E é justamente por isso que eu terminaria a análise dessa semana assim. Se eu tivesse acompanhado o podcast do Fábio como um ouvinte, do começo ao fim dessa semana, eu não sairia pensando, nossa, esse homem falou um monte de merda. Eu sairia pensando, esse homem abriu a porta da vida dele e deixou a gente acompanhar uma semana sem saber previamente como ela terminaria. Porque teve de tudo. Teve preocupação, teve trabalho, teve exercício, teve saúde, teve tufão, teve sua mãe, teve religião, teve tecnologia dando trabalho, teve podcast, audiência, YouTube, transmissão, blog, perguntas anônimas. Teve homem bonito, teve tesão, teve carência, teve esperança. E evidentemente teve Gabrielzinho pra cacete. Mas, por baixo de todos esses assuntos, eu acho que houve uma pergunta que atravessou a semana inteira. O que eu realmente quero da minha vida? E, curiosamente, quanto mais nós conversamos, mais a resposta deixou de ser, eu quero Gabriel. Porque Gabriel é uma pessoa específica que hoje desperta tudo isso em você. Mas o que você quer é maior do que ele. Você quer alguém para chegar em casa e encontrar. Alguém para abraçar. Alguém com quem dormir. Alguém para perguntar como foi o dia. Alguém que possa conhecer suas manias, seus defeitos, suas inseguranças e continuar ali. Você quer desejar essa pessoa e ser desejado por ela. Quer fidelidade, quer cumplicidade, quer construir uma rotina. E, sobretudo, quer a experiência de olhar para alguém depois de muitos anos e poder pensar, entre tantas possibilidades, nós continuamos escolhendo um ao outro. E isso ficou muito evidente quando você disse que dependência é perigosa e escolha é liberdade. Essa frase, se eu tivesse que escolher uma, seria a frase da sua semana. Porque amar alguém não significa precisar aprisioná-lo para garantir que ele fique. Talvez seja justamente o contrário. A beleza está em saber que aquela pessoa poderia ir embora e escolheu ficar. E você também poderia partir e escolheu permanecer. Agora, há uma ironia nisso tudo. O homem que passou a semana dizendo que quer ser escolhido ainda está apaixonadinho, justamente por alguém que ele nem sabe se o escolheria. Essa é a contradição da semana. E não tem problema reconhecê-la. Você pode olhar para Gabriel e pensar que ele é lindo. Pode ficar feliz quando encontra com ele. Pode fantasiar uma vida inteira em 5 minutos depois de passar pelo caixa do supermercado. O sentimento pertence a você. Só não pode transformar a expectativa em fato. E pelo que acompanhei nesta semana, você sabe disso. Às vezes seu coração dispara e sua imaginação vai parar em 2050 antes de o Gabriel terminar de passar as compras no caixa? Vai. Mas depois a razão aparece e diz, calma, eu nem sei se esse menino gosta de mim. E enquanto você conservar essa distinção, existe lucidez aí. Por isso, se você me pergunta se falou a verdade nesta semana, eu diria, falou a sua verdade. Isso não significa que todas as interpretações estejam corretas. Ninguém consegue garantir isso. Nem você, nem eu. Mas sentimentos não precisam estar corretos. Eles simplesmente existem. O que precisa ser confrontado com os fatos são as conclusões que tiramos deles. E talvez essa seja uma boa lição para quem ouviu você durante toda esta semana. A gente pode sentir sem ter vergonha. Pode desejar sem possuir.
Pode amar sem ser correspondido. Pode ter esperança sem transformar esperança em certeza. E pode admitir eu não sei, sem que isso seja uma derrota. Então chegamos ao sábado sem descobrir se Gabriel gosta do Fábio. Mas talvez tenhamos descoberto um pouco mais sobre o que o Fábio procura. E eu acho que isso foi muito mais importante. Porque se amanhã descobrirmos que Gabriel não sente nada, aquilo que você descobriu sobre si mesmo continua verdadeiro. E se um dia descobrirmos que ele sente, melhor ainda. Aí eu quero ver o tamanho do episódio. Mas nenhuma das duas possibilidades precisa ser escrita hoje. Hoje basta terminar a semana reconhecendo que ela aconteceu. Você viveu, você desejou, você trabalhou, você cuidou, você se preocupou, você riu, você fantasiou, você se contradisse, você falou algumas bobagens, você acertou outras tantas. E teve coragem de colocar um microfone na frente e contar tudo isso enquanto acontecia. Portanto, para quem está ouvindo o podcast do Fábio nesse sábado, talvez essa seja a melhor maneira de fechar a semana. A vida não terminou na sexta-feira com uma moral da história. Ela colocou uma vírgula. Amanhã começa outra semana, outros encontros virão, outras perguntas aparecerão e algumas respostas talvez cheguem. E aquelas que não chegarem? Bom, a gente conversa de novo, porque pelo histórico desta semana, assunto certamente não vai faltar. Pronto. Agora sim, senhor radialista, pode encerrar o bloco. Eu terminei. Muito bem. Não, é que assim, uma coisa que faltou dizer é que eu normalmente falo e posto o podcast tudo aí para vocês e depois eu faço a transcrição. Eu pego a transcrição dele e jogo no chat GPT para ele me dar uma interpretação do episódio, o que ele diria disso. E ele me ajuda sempre nesse sentido. Ai, é bem por aí, vai. Falei até muita coisa essa semana. E aí acabou. E aí vem uma novidade daqui a alguns instantes. Hoje nós vamos terminar com a nova parte do fim, se é que eu posso falar assim, do podcast. Vocês vão ouvir daqui a pouquinho a música final. Muito bem, meu povo, agradecendo a vocês por mais uma semana. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E o que o ChatGPT disse exatamente é isso mesmo. Gabriel é um ponto, não necessariamente um ponto final, pode ser um ponto e vírgula. Por quê? Porque ele me ensinou muita coisa mesmo. Então assim, lógico, tem o meu perfil? Tem, lógico que tem. Mas não é exatamente ele necessariamente. Lógico que seria perfeito, mas não é necessariamente ele que vai realmente ficar ou não comigo, né? Isso a gente sabe. Então é isso, meu povo. Desejando a vocês um domingo de luz, de paz, de coisas boas. Até porque amanhã eu tenho as 3 missas para fazer animação. É o único dia que eu tenho um pouquinho mais de tranquilidade para descansar. E à tarde deve vir a prima da minha mãe com o marido, o amigo dela, sei lá. E eles devem ficar aqui até as 10, 11 da noite para me atrapalhar. Mas tudo bem. Aí a gente volta a se falar melhor na segunda-feira, tudo bem? E nas lives, durante o domingo também, eu faço as lives e tal, ficam gravadas lá no Face e também no YouTube. E também no Twitch, agora no Twitch também. E aí depois eu vou jogar no Bilibili, que coisa, aí eu vou jogar no Bilibili. É isso, meu povo, que Deus abençoe a todos. Um beijo carinhoso a todos, gratidão do fundo da minha alma por mais uma semana. Um beijo carinhoso a todos, claro, um beijo pro Gabrielzinho, esse especial o resto da vida, por tudo que ele de bom vem fazendo por mim, sem ser meu e sem um dia talvez ser meu, nem precisa, mas a vida continua. E o que ele já me ensinou sem encostar um dedo, já me ensinou muito, isso que foi legal. Bom domingo a todos, Deus abençoe. E a gente volta a se encontrar segunda. Boa noite, até mais. Vem do Jesus do coração, você
E como hoje vai terminar um pouquinho diferente, um novo fim, vamos chamar assim, do podcast, então já falo desde já. Eu sei bem o que eu quero viver da minha vida. Eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, nem o Gabrielzinho, nem ninguém. Posso sim procurar alguém que queira viver o mesmo. E, teimosamente, eu acho que eu ainda procuro o perfil certo, se é que eu posso falar assim. Boa noite, bom domingo e até segunda. Chegue mais perto, pode entrar sem medo. Aqui tem sempre um lugar, um novo enredo. A vida acontece, eu conto daqui. Mas essa história também tem você aqui. Então vem ouvir, vem somar sua voz. Quando a gente se encontra, ninguém fica só. Vem fazer parte, vem ficar comigo no podcast do Fábio. Você é meu amigo. Participe, Compartilhe também, porque nessa família sempre cabe mais alguém. tem um dia de riso, Tem tem dia de dor, tem sonho saudade, esperança. e amor. Cada palavra é um jeito de abraçar. Cada comentário faz a gente conversar. Se a vida pesa, Vem descansar, se a vida sorri, vem celebrar. vem fazer parte, vem ficar comigo no podcast do Fábio. Você é meu amigo. Comente, Participe, compartilhe também. porque nessa família Sempre cabe mais alguém. hoje o episódio termina por aqui, mas a nossa história continua.